Seja bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá, você que está nos acompanhando, que bom que você está aqui conosco, acompanhando essa recapitulação da lição, um tema importantíssimo para que você possa realmente se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Antes da gente começar a nossa lição, não posso deixar de lembrá-los, para você curtir a nossa página, já se inscreva no nosso canal, é importante você também ativar as notificações, porque sempre que nós entrarmos ao vivo, certamente você já vai receber uma notificação aí no seu celular, no seu computador, e isso é muito importante. Outro detalhe muito importante, aqui no chat você deixa os seus comentários para que você possa, de repente, colocar algum pedido de oração, que nós aqui do lado de cá, certamente tem uma equipe que está lendo o seu comentário e tem uma equipe que está orando também pelo seu pedido, pelo seu pedido de oração. Outra coisa também muito importante, você pode também compartilhar esse estudo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acredita que precisa receber essa mensagem, isso é muito importante. E o último recado também muito especial, nós estamos também no Instagram. Então, nós queremos te conhecer. Então, o que eu vou pedir? Para que você tire uma selfie e você poste no seu Instagram e marque lá, @Adventistas do Lago Sul, e nós estaremos sabendo, conhecendo um pouquinho você, isso vai ser importante também para nós. Bom, antes de começar a recapitulação da nossa lição, eu queria apresentar quem está aqui no estúdio conosco. Aqui ao meu lado nós temos a Marlice, ela é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Do meu lado aqui também está o pastor Hugo, pastor evangelista da Associação Planalto Central da APLAC. E nós temos também o Eliezer, que é ancião aqui da nossa igreja, da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, um prazer estar com vocês aqui nesse momento, para que a gente possa recapitular essa lição que o tema está muito interessante. Eu tenho certeza que você vai sair melhor do que está nesse momento. Antes da gente recapitular a lição, eu vou pedir para que o pastor Hugo faça uma oração, tá? Então, você onde está, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos então. Amantíssimo Pai, poderoso Deus, que habita nos mais altos céus, nesse momento nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Ao adentrarmos a Tua santa palavra, ao estudo dessa lição, desse devocional, temos a percepção de que o Senhor irá falar conosco mais uma vez. Que o Seu Santo Espírito nos use nesse momento, que essa lição possa alcançar corações sedentos pela Tua palavra e que cada palavra aqui proferida vá de encontro à necessidade dos nossos irmãos que nos ouvem e nos escutam neste momento. Amém. Nos abençoe uma vez mais com o derramamento do Teu Santo Espírito, nos dando capacidade, sabedoria e conhecimento para entendermos o Seu plano para a nossa vida. Amém. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 As raízes da inquietação. O verso para memorizar da semana diz assim: onde a inveja e rivalidade, aí a confusão e toda a espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. Na lição do sábado, traz uma analogia muito interessante, que traz aqui a história de um álamo tremedor, que é uma árvore muito grande e que ela perdura, a duração, o ciclo de vida dela gira em torno de 150 anos. Agora, uma curiosidade importante é que a árvore dura 150 anos, porém as suas raízes elas adentram na terra e pode durar milhares de anos. A analogia que nós fazemos em relação à árvore, o álamo tremedor, é a analogia sobre o pecado. Às vezes, o pecado ele pode durar um período um pouco mais curto na sua vida. Porém, as consequências do pecado podem impactar gerações da sua família. Então é muito importante nós fazermos essa reflexão sobre o álamo tremedor, sobre as raízes do pecado que vão brotar, que pode brotar frutos negativos para várias gerações da sua família. Então é mais ou menos esse tema que nós vamos entrar na semana, e na lição de domingo é muito interessante, que fala sobre Jesus trazendo divisões. E aí, Eliezer, inicio aqui com uma pergunta um pouco capciosa. Jesus, ele está incitando a guerra quando
nós percebemos que em Isaías 6,9 ele diz que ele não veio para trazer a paz e sim a espada. Como é isso? Jesus incitando guerra, é isso mesmo? Então, Ricardo, veja só, primeiro eu quero cumprimentar os nossos amigos que estão assistindo com a gente, é bom tê-los juntos aqui para que a gente possa estudar a Bíblia. E respondendo à sua pergunta, a gente deve entender que Jesus, ele é alguém que veio a este mundo trazer paz. E o texto sim fala de que ele veio trazer a espada no sentido de destacar as prioridades da nossa vida. O texto que nós encontramos, essa citação, essa referência que Jesus fala, ele está referenciando a hierarquia de prioridades que nós devemos ter na vida. Por exemplo, o texto fala a respeito de amar os nossos pais, de amar os nossos filhos, de respeitar a hierarquia da nossa sociedade, mas em momento nenhum nós devemos deixar Jesus, por exemplo, em segundo lugar. Este é o ponto e esta é a ênfase que Jesus está dando aqui. Ou seja, nós devemos ter em mente que quando nós pensamos nesses aspectos que Jesus está nos ensinando, Jesus estava destacando a hierarquia das prioridades da nossa vida. A Bíblia mesmo nos diz que nós devemos buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Ou seja, se Deus estiver como prioridade na nossa vida, todas as outras coisas vão ser profundamente abençoadas. Isso é muito importante. E o texto, ele também fala uma outra expressão que é interessante nós lembrarmos também. Em momento nenhum, quando Jesus menciona a família e os filhos, por exemplo, ele estava pedindo ou, quem sabe, ensinando a desonra aos nossos pais. Mas ele estava destacando a questão do merecimento, da prioridade. O texto diz, não é digno de mim, ou seja, não merece a minha dignidade aqueles que colocam os seus pais ou qualquer outra coisa à frente de Deus. Então, este é o ponto principal que nós devemos ter em mente quando nós pensamos nessa expressão. Portanto, Jesus não estava incitando nenhum tipo de guerra. Ele estava apenas mostrando a prioridade da nossa vida. Interessante. Você falou de uma palavra-chave aqui, né? Hierarquia de prioridade. E aqui na lição tem um trecho que fala aqui. O filho deveria amar e honrar seus pais. E hoje, Elias, a gente percebe que há uma verdadeira inversão de valores na sociedade. Nós percebemos que está sendo muito contrário, né? Os pais estão dando honra ao filho, e isso tem gerado realmente uma confusão na cabeça dos filhos e uma desestruturação no seio da família. Você acredita que isso foi o quê? Foi o distanciamento do que está na palavra? O que gerou essa confusão de prioridade, essa inversão de papéis que nós vemos hoje na sociedade? Então, amigo, a gente pode perceber isso de fato quando as pessoas se afastam de Deus e a própria instrução que acabamos de falar de que devemos buscá-lo em primeiro lugar. Quando a família, quando os lares deixam de ter Deus como prioridade e os pais começam a querer de alguma forma construir do seu jeito aquela família, de alguma forma nós podemos chegar nesse desastre que você acabou de descrever. O que devemos pensar é que se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para as instruções que Jesus nos deu e como seus filhos obedecermos os seus mandamentos, em momento nenhum nós teremos essa inversão de valores. Se os pais conseguirem colocar os limites nos seus filhos, ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado, nós vamos entender que, à medida em que o tempo vai passando, essas crianças vão crescendo na orientação que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia mesmo nos diz que nós devemos ensinar as crianças no caminho do Senhor. E quando elas crescerem, elas não vão se desviar daquela instrução. Isso nos mostra exatamente que a sociedade, de forma geral, está se afastando dos caminhos de Deus. E por isso as consequências que estamos colhendo hoje. Interessante. E eu lendo também, fazendo esse estudo dessa lição, alguns insights vieram à minha mente. Por exemplo, será que é correto de fato nós falarmos dos nossos filhos assim, você é a minha vida, você é tudo para mim? Será que assim nós não estamos tirando realmente a honra que é para ser dada a Deus e transferindo essa honra ao filho? Porque normalmente é isso, né? Nós amamos tanto os nossos filhos que às vezes nós corremos esse risco de dar a honra de Deus para eles, dizendo, você é tudo na minha vida, você... Como é que funciona isso? Será que isso também não está uma raiz assim, de confusão em relação a essa posição, de mudar essa honra de Deus para os nossos filhos? Então, eu quero citar, a lição especificamente não fala a respeito disso, mas eu quero resgatar a história de Abraão e de Isaac.
É uma história bastante conhecida de todos nós, e você que está nos acompanhando certamente já leu essa história. A gente encontra um momento em que Abraão começa a colocar Isaac como prioridade na sua vida, até chegar o ponto em que Deus lhe pede para que ele sacrifique o seu próprio filho. É uma ação extrema da parte de Deus, mas para nos mostrar que nós jamais devemos deixar de ter Deus como prioridade na nossa vida. Basicamente, eu vejo dessa forma quando a gente olha para esse tipo de situação. Interessante. E aí chegamos na segunda-feira, pastor Hugo, e aí a lição nos traz um sentimento que de fato nós precisamos estar atentos em relação a isso, né? Que é o egoísmo. O egoísmo, eu fui buscar ali o significado da palavra, diz aqui, é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros, né? Ou exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência em tudo. E esse sentimento nós percebemos que é um sentimento que vem, que o original dele veio lá também de Satanás, né? E hoje nós percebemos isso crescer cada vez mais numa sociedade individualista. Como é que o senhor enxerga essa questão do egoísmo? Alisson, boa tarde, né? Queria cumprimentar, bom dia, não sei qual horário que você está vendo aí, mas também queria cumprimentar como o Eliezer fez, a você que é o nosso amigo do outro lado, e como o Ricardo falou, né? De qualquer horário, de qualquer momento. Então, indo para o tema de egoísmo, Ricardo, eu fiz também como você, eu fui estudar a raiz da palavra, sabe? E egoísmo, ego, é eu, e ismo é relacionado a uma doença, então é a doença do eu. Quando eu me coloco acima de tudo, de todos e de qualquer coisa. Quando eu exalto a mim como sendo superior a qualquer necessidade de outro ou de outra situação. A palavra egoísmo tem muito que ver quando você centraliza tudo em você, quando na verdade a centralização da nossa vida do ser humano tem que ser em Cristo. Cristo é o centro e tem tudo a ver com o que o Eliezer acabou de falar, de nós colocarmos pessoas, até pessoas que nós amamos, acima do que deveria estar. E a Bíblia é repleta de homens que em determinado momento tiveram que ter um ajuste, um acerto de contas com Deus, para que as suas prioridades fossem realocadas e colocadas na distribuição correta. O egoísmo está muito presente hoje na nossa sociedade, não é? A gente pensa primeiro em nós, depois nas nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, e aí depois a gente vai pensar em outra necessidade. Então, quando você vê que você está se colocando acima das prioridades, que realmente são prioridades, aí você deve repensar um pouco a dinâmica da sua vida, o ciclo da sua vida, não é? Interessante. E nós lemos aqui, né, em Lucas 12, dos versos 13 até o verso 21, diz assim, né, que assim é aquele que possui, né, que junta tudo para si, e que não é rico no reino de Deus. E aí nós temos aqui uma pergunta que está na lição. Planejar o futuro é egoísmo e desprezo para o reino de Deus? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Por outro lado, se a gente der tudo para a igreja, seria uma insanidade? Como é que é isso, pastor? Como é que nós podemos fazer esse equilíbrio entre o planejamento financeiro, né, e a preparação do trabalho para o reino de Deus, para o reino eterno? É uma situação, uma pergunta bem delicada, né? A gente precisa separar para depois juntar as coisas primeiro. O primeiro passo que você tem que ter em mente é que Cristo quer que você tenha uma vida equilibrada e uma vida tranquila. O que eu quero dizer com uma vida tranquila? Olha, você, como cristão, você tem que honrar os seus compromissos, certo? Você tem que ter prudência nas suas aquisições, no conforto que você proporciona para a sua família, porque muitas vezes nós podemos fazer algumas aquisições que não são necessárias e complicam a vida da família, e isso traz problema para dentro do relacionamento, para dentro da casa. Passado e vencido esse ponto de que eu preciso ter esse discernimento quanto a minha família precisa dos insumos básicos para a sobrevivência, como educação, alimentação, moradia, Cristo não quer que você deixe a sua família em necessidade para que a igreja, você receba tudo que você tem, você distribua à igreja, não é isso? Do outro ponto também, Cristo quer que você doe tudo que você tem à igreja. Parece até uma dicotomia, né? Mas você tem que acumular tesouros no céu, Ricardo. Isso, irmãos, a gente começa a fazer quando a gente instrui a nossa família no caminho de Deus.
Esse é o primeiro passo. Você já está acumulando riqueza no céu. Segundo ponto, e a gente vê nessa lição aí que ele fala da parábola dos irmãos, né? Um pede a herança. Olha, meu irmão está ficando com a herança, o senhor tem como me ajudar nessa situação? Devemos ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que devemos suprir a necessidade da nossa família, não devemos ter reservas quanto à obra do Senhor. Sabe, algumas das vezes nós preferimos cumprir um desejo, ou satisfazer um desejo da nossa família, do que ajudar um irmão que está passando por alguma necessidade, que tem um filho doente, que precisa de um medicamento, que precisa de uma ajuda. Então, o equilíbrio é a palavra correta. Você tem as suas obrigações e deve cumpri-las com a tua família. Ao mesmo tempo, as obrigações com o reino do céu não podem ficar em segundo plano. Muito bom. E nós lemos aqui também na pergunta 3, vale a gente ler esses versos em Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecendo a figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte na cruz. Você vê, Deus, ele tinha tudo para ter esse egoísmo, porque ele estava lá no seu trono, mas ele subsistiu, e realmente ele se humilhou para que você encontrasse salvação, para que eu encontrasse a salvação. Qual é o segredo, pastor, para que a gente possa encontrar esses princípios em Filipenses 2:5 e que a gente possa utilizar isso em nossa vida? Eu quero destacar o verso 7 do que você leu. Diz assim, ó: ele se esvaziou. O verso 7 dizendo que Cristo se esvaziou. Ele tinha toda a glória e ele se esvaziou dessa glória. A palavra esvaziou, ela nos leva justamente à humildade. Quando eu tiro de mim tudo que me afasta, tudo que eu coloco como prioridade na minha vida para atender a necessidade de um outro. E foi isso que Cristo fez. Ele se esvaziou da glória e veio atender a necessidade do homem que precisava de um Salvador. E aqui ele veio, morreu na cruz, como você acabou de ler, e trouxe então a salvação. E parece que nós que ganhamos, mas na verdade Cristo que ganha. Ele vem aqui para ele ganhar a oportunidade de conviver conosco novamente. Cristo vem em busca do homem e parece que nós ganhamos a oportunidade da salvação. Mas o grande presente, quem ganhou foi Cristo, porque Ele quer conviver comigo e com você intimamente. Ele quer conviver comigo e com você face a face. Então Cristo vem dar a salvação e Ele ganha. Isso acontece comigo e com você, Ricardo. Quando nós ajudamos, parece até uma matemática meio maluca, né? Quando nós damos, é que nós ganhamos. Sabe? Parece que quando a gente dá, parece que a gente vai ficar com menos, mas multiplica, não é? Então, é isso que Cristo quer dizer. Olha, ele se esvaziou, ele tirou tudo que ele tinha, a maior riqueza do universo, que é a glória eterna. Ele tirou e veio, se esvaziou e se fez homem. E aí ele ganha a oportunidade de ter nós convivendo com ele novamente. E nós ganhamos a oportunidade de ver o nosso Salvador face a face. Exatamente. O princípio, né, bíblico da multiplicação é a divisão. Né? Isso é lindo, isso é lindo. E já na terça-feira nós temos aqui um outro sentimento igualmente terrível, que a gente não pode cultivar dentro dos nossos sentimentos, dentro da nossa alma, que é o sentimento da ambição. Também fui buscar aqui a raiz da palavra ambição, que diz que é um forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, né? Um meio veemente de alcançar determinado objetivo e de obter sucesso. Aí, Marlice, agora a gente vai falar sobre um marco, a última refeição, a última ceia que Cristo esteve com seus apóstolos. O que nós percebemos? Naquele momento solene, os apóstolos eles não estavam 100% ali com Cristo. Eles estavam preocupados com as suas ambições. E aí eu trago aqui um pensamento. Será que, dada as devidas proporções, nós não estamos fazendo o mesmo quando nós estamos em família? A gente com preocupação, com excesso de futuro, com as nossas ansiedades, com as nossas ambições. Afinal de contas, nós não sabemos, né, se vai ser aquele nosso último momento que nós estaremos em família. Como é que você vê essa ambição ali com os apóstolos e o que nós podemos trazer de lição para o nosso dia de hoje? Então, Ricardo, eu gostaria de voltar um pouquinho na história aí e ler aqui na Bíblia,
em Lucas 22, capítulo 15, e eu peço a você também que está nos assistindo, que abra sua Bíblia para acompanhar conosco. Lucas 22, verso 15 diz assim, ó: E disse-lhes, Jesus, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Quando eu li esse verso aqui, eu achei assim tão lindo e tão íntimo, né? Jesus dizendo para os discípulos que ele estava ansioso. Olha, eu tô ansioso. É como quando a gente chama, por exemplo, alguém para almoçar com a gente. Olha, que bom que você está aqui, né? E Jesus, ele estava ali naquela última, a Páscoa seria celebrada pela última vez na Terra. E era, quer dizer, era um momento muito especial, era um marco. E logo após, ele seria morto. Cumprindo também a promessa, né, do cordeiro que seria morto. Então, Jesus, quando ele falou isso aqui para os discípulos, ele falou: olha, eu estou aqui agora com vocês, somos só nós vamos comer aqui a refeição e eu estou ansioso porque é um momento especial para mim. Né? Eu acredito que Jesus disse, é muito especial para mim. E aí ele viu aquele vislumbre, ele teve o vislumbre de o que aconteceria com ele daqui a pouco, né? E ele começou a pensar nas pessoas que o crucificariam. E ele ficou triste com isso. E ele pensou, poxa, essas pessoas, elas vão perder a vida eterna. Mas eu acho que o que mais preocupava Jesus eram os discípulos. Porque os discípulos, ele percebeu que os discípulos não estavam focados ali naquele momento. Ele estava naquele momento focado, feliz, ansioso por aquilo, mas os discípulos não estavam. Então, quando ele percebeu, os discípulos estavam conversando e brigando entre si por posição, por honra. Então, o coração deles era ambicioso e Jesus percebeu. Isso deixou Jesus triste. E eu acredito que muitas vezes, quando nós estamos reunidos, por exemplo, em família ou com amigos, e às vezes um amigo está passando por um momento difícil, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Por quê? O título da lição dessa semana é sobre inquietações. A gente vive com inquietações diversas. É inquietação no trabalho, às vezes até na igreja, na família. Enfim, muitos problemas e a gente às vezes deixa isso tomar o lugar do que deveria ser mais importante, que é o foco nas pessoas que vivem ao nosso redor. Então, a gente às vezes vê no trabalho, eu tenho no meu trabalho alguns exemplos, né, de pessoas até que se suicidaram. E as pessoas que estavam em volta ali não perceberam que aquela pessoa estava com problema. A gente não percebe. Então, por que a gente não percebe? Talvez o nosso foco esteja no lugar que não era para estar. A gente tem que focar na pessoa. Então, o que nós deveríamos fazer sempre é conversar e estar ali presente. Quando eu estou com alguém, estou presente ali, tentando perceber as necessidades da pessoa, porque se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu tenho que fazer, esse é meu papel. Então, eu acho que Jesus naquele dia, ele teve uma decepção bem grande, né? Como muitas pessoas devem se decepcionar conosco. Então, essa é a minha visão, assim, que a gente tem que realmente focar no momento e nas pessoas. Verdade. Hoje, eu imagino, Ricardo, isso nesse cenário que a Marlice Melhor acabou de falar aqui, Jesus estava às vésperas de ser crucificado. Era um e momento ele estava muito passando um momento de agonia, de sofrimento e precisando do apoio deles. E ao invés de eles o apoiar, eles começam a desviar o foco para outras coisas. E interessante assim que Jesus, ele percebeu o que os discípulos estavam fazendo, mas os discípulos não perceberam o que Jesus precisava, né? Porque era para ser o contrário. Já que Jesus seria entregue daqui a pouco, os discípulos tinham que estar em volta dele, amparando, abraçando, se despedindo, recebendo orientações, porque eu imagino que Jesus estava preocupado com isso, porque ele tinha muitas orientações para dar. Daqui a pouco ele não estaria mais com os discípulos e os discípulos não estavam nem preocupados. Mas quando ele viu aquilo, ele preferiu não dizer, não dar orientações, porque eles não saberiam receber isso, né? Verdade. E hoje nós vemos, né, cada vez mais, hoje, né, no mundo moderno, fala-se muito do mindfulness, mente presente, mente consciente. E nós vemos que nesse momento, desde lá de Cristo, há 2000 anos, a preocupação de Cristo para esteja presente,
esteja consciente naquilo que você está fazendo. Então, se você está na sua alimentação, concentra no alimento. Se você está recapitulando a sua lição, estudando a sua lição, esteja presente, esteja consciente naquilo, desconecte de tudo que está fora. Se você está no seu seio familiar, esqueça os problemas, aproveite aquele momento, porque a gente não sabe quando vai ser realmente, de fato, o último momento, né? Então fica um alerta interessante, importante para que a gente tenha. E aí Cristo, né, em Mateus 18:3, ele fala uma coisa que realmente nos faz refletir, quando ele diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. E aí, Marlice, como é que a gente explica esse texto dentro desse contexto, né? Cristo vivendo ali na sua última refeição com os apóstolos? Então, quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, quando nós temos um relacionamento com Ele constante, maduro, Ele nos transforma. Então, cada vez que eu leio um pouco sobre Deus, que eu leio um pouco a Bíblia, que eu estudo, que eu busco sobre os assuntos espirituais, e quando eu busco de verdade, de coração, pedindo a Deus que me ajude, porque eu tenho que pedir para que Deus, tudo que eu ler, né, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou lendo a lição, seja um livro, eu tenho que pedir para Deus usar aquelas palavras para me transformar. Então, para Ele usar aquilo ali para mudar o meu jeito de ver as coisas. Então, quando eu me converto a cada dia nesse sentido, tudo fica mais equilibrado, como o equilíbrio que a gente falou no início, né? O cristão, ele precisa ter o equilíbrio em tudo. Então, esse equilíbrio só quem pode dar é Deus. Então, é o relacionamento com Ele que nos faz ter esse equilíbrio, para vivermos essa vida sem ambição, ou se de repente a gente sente, porque assim, ninguém diz, eu agora vou ser ambicioso. Não, aquilo ali é algo que entra no seu ser aos poucos e você chega ao ponto de cometer erros terríveis, né? Então, ao contrário disso, a palavra entrando aos poucos no meu interior, no meu coração, fazendo ali o trabalho, isso muda o meu ser. Então, aí eu fico me policiando, né? Quando vem o egoísmo, quando eu sinto que eu estou sendo muito ambiciosa ou ambicioso, eu consigo ver, perceber e, quem sabe, retornar, né? Verdade, isso é muito importante. E aí vamos chegando aqui, o Eliezer, eu pode só ia comentar, mencionar um detalhe, que esse aspecto de se tornar como criança, eu vejo assim que Jesus estava querendo resgatar a questão da genuinidade da criança, a sua sinceridade. Isso que a Marlice acabou de falar, né? De você se entregar de fato para que o Evangelho te transforme. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. É verdade. E aí na quarta-feira, Eliezer, a lição traz um outro sentimento. Eu acredito que esse sentimento ele tem um peso maior quando se trata do reino de Deus, que é a hipocrisia. E aí a hipocrisia diz assim, né, que é o ato ou o efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. É fingimento, é falsidade. E aí a lição da quarta-feira, Eliezer, já traz um texto muito forte. Diz aqui, nos evangelhos, Jesus ofereceu graça, perdão aos adúlteros, cobradores de impostos, prostitutas e assassinos, mas demonstrou pouca compaixão com os hipócritas. Forte isso, né? Por que Jesus foi tão veemente combatendo esse sentimento de hipocrisia? A hipocrisia é algo, como você já acabou de descrever, é algo que descreve um fingimento, uma falsidade, uma aparência daquilo que você de fato não é. E quando Jesus aponta para este aspecto, ele estava chamando a atenção nossa no sentido de que quando, às vezes, nós podemos, como o exemplo que você acabou de dizer, assim, envolvido em alguma situação de pecado, mas que em algum momento nós percebemos a nossa falha e buscamos a ajuda de Deus, como, quem sabe, um adúltero, e assim como você acabou de descrever, Deus, ele tem a bondade de nos conceder o perdão. Mas a hipocrisia, ela é tão agressiva ao ponto de nós, quem sabe, até acharmos que não merecemos a salvação e não precisamos dela, quem sabe. E quando a gente olha para a lição e para os exemplos que Jesus menciona, e de fato ele tratou veementemente esse problema, porque de fato isso mina a nossa fé e a nossa experiência com Deus. A lição, por exemplo, chama a atenção em alguns textos e eu traduzi eles em algumas palavras. Por exemplo,
No capítulo 6 de Mateus, a Bíblia descreve algumas ações que os fariseus, como a Bíblia chama, faziam na sua época, tudo na intenção de chamar atenção para as aparências. Autopromoção. Né? Autopromoção, de algum jeito querer se mostrar. Por exemplo, a lição fala do texto de Mateus 2, quando eles davam as ofertas, as esmolas, eles queriam ser vistos de alguma forma, querendo se aparecer diante daquela situação. Um outro ponto que a lição chama atenção é o aspecto das acusações. E isso nos chama atenção ao fato de que quando nós nos tornamos profundamente hipócritas, nós nos esquecemos de que nós também somos pecadores. E Jesus disse, olha, você deve tirar a trave do seu olho antes de mostrar o erro do seu irmão. Ou seja, lhe perdoe, conceda-lhe ajuda, não seja hipócrita de achar que você é perfeito. Porque nenhum de nós somos, todos merecemos e carecemos da graça de Deus. Uma outra característica que me chama a atenção aqui é que eles queriam de alguma forma demonstrar uma adoração diante daqueles que estavam vendo, eles queriam orar em praça, de alguma forma demonstrando uma religiosidade que não viviam, uma hipocrisia profunda em tudo aquilo que eles praticavam e viviam. Ou seja, nas nossas aparências, nas nossas acusações, nas nossas adorações e até mesmo nas maldades do nosso coração nós podemos mostrar a hipocrisia. Verdade, uau, né? Pastor? E a Bíblia, ela dá um alerta sobre essa questão da hipocrisia, quando usa-se a figura de cordeiro, né? O cordeiro e o lobo. A gente sabe, né, quais são esses simbolismos e a Bíblia alerta, olha, cuidado, porque tem algumas ovelhas que parecem ovelhas, mas são lobo. Então, o perigo está na pessoa aparentar uma coisa, Ricardo, e ser outra por trás. E no cristianismo não tem espaço para isso, porque ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você segue os princípios bíblicos ou você não segue. Quando o Eliezer falou aqui, os fariseus, eles tinham um marketing negativo, a autopromoção, de mostrar que eles estavam fazendo, de que eles eram santos, que eles eram puros, ou seja, eles eram melhor do que os outros. Quando, na verdade, o princípio bíblico do reino de Cristo é a abnegação. É você abrir mão do eu, das suas necessidades, em favor do outro, e não você humilhar o outro para se promover em cima disso. A hipocrisia, ela não tem espaço, e por isso você introduziu muito bem. Cristo perdoa todos os pecados, mas com a hipocrisia ele é bastante firme, não é? Você vê, você provavelmente está em casa, né? Nós aqui também estamos refletindo, e muito provavelmente a gente se pega tendo esses sentimentos, e aí você fala, meu Deus, em algum momento eu me vi egoísta, em algum momento eu me vi hipócrita, em algum momento eu me vi ambicioso, e aí vem na quinta-feira e a lição traz aqui, ó, eliminando a inquietação. E aí ele traz o texto de João 14, do verso 1 ao 6, que resumidamente fala assim, não se turbe o vosso coração, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aí, pastor Hugo, eu já te faço a pergunta, como é que nós podemos vencer a divisão, o egoísmo, a ambição, a hipocrisia e achar paz? Sim, isso tudo gera inquietação, que foi o que você puxou. E aí o que a Marlice falou tem muito a ver com essa inquietação. Nós somos criados para viver um rótulo que o mundo nos impulsiona. Então, olha, você tem que estudar, agora você tem que trabalhar, você tem que casar, você tem que ter uma casa, você tem que comprar essa casa, pagar essa casa, Não que isso esteja errado, nós precisamos nos desenvolver, isso é fato. E Cristo nos fez para que nós nos desenvolvamos. Porém, você precisa entender que tudo tem o seu devido tempo e o seu devido lugar. Algumas das vezes a gente está almoçando aqui, Ricardo, e a gente está pensando na conta que tem que pagar amanhã, na consulta que tem que levar o filho na terça e que tem que passar em algum lugar para resolver um outro... Amigo, a solução para a inquietação começa em Cristo. E a Bíblia traz duas histórias muito contundentes quanto a isso que você me disse. A primeira é justamente a que você leu. Não se turbe o vosso coração. O Eliezer, Marlice, Ricardo, se nós vivermos muito aqui nesse mundo, nós vamos viver 90, 100 anos no máximo, né? E tudo que você fez, acabou. Acabou. Você vai descansar, você vai dormir e acabou. O seu foco tem que estar num lugar que você vai viver
a eternidade. Então, a gente fica correndo atrás do vento aqui, quando na verdade vão viver 70, 80, 90 anos no máximo nesse mundo escuro e tudo vai ter um fim. Tudo que a gente conhece aqui vai chegar ao final. E Cristo falou, não se turbe, se acalme. Eu estou indo para a casa do meu pai, vou preparar uma morada para cada um de vocês. Eu vou preparar uma habitação, um lugar para vocês morarem comigo. E lá você não precisa trabalhar, você não precisa construir, você não precisa botar tijolo em cima de tijolo, porque já vai estar pronto. Então acalme-se, acalme-se. E a outra história que a Bíblia traz que completa exatamente isso, quando você precisa, quando você vai atrás de algo e você encontra a decepção no final dessa inquietação que você tinha, desse anseio, dessa ambição, você olha para trás, se arrepende do que você fez, do tempo desperdiçado e até onde você chegou. A Bíblia diz para a gente que a gente deve respeitar o espaço do próximo, a gente deve respeitar a nós mesmos e devemos ter a Cristo como prioridade em nossa vida. Vivemos numa geração que os problemas psicológicos talvez sejam as maiores doenças, os emocionais. Isso porque o mundo nos coloca num consumismo e num ritmo tão acelerado que nós não paramos para apreciar o sorriso de um filho. Nós não paramos para abraçar os nossos pais enquanto nós ainda o temos. Nós não paramos para adorar a Deus verdadeiramente, porque algumas das vezes entramos dentro da casa de Deus e estamos preocupados com o celular, com a mensagem, com quem está onde, com quem foi para onde, quem está com quem. Sabe, precisamos parar um pouco e nos desligar dessas coisas e nos concentrarmos no que verdadeiramente estamos vivendo. A presença de Cristo em nossa vida e das pessoas que nós amamos. Uau, que impactante, né? Então, para a gente já caminhar para o final dessa nossa lição, Marlice, queria que você fizesse aí só um apanhado, né, uma rápida consideração final, desse o seu comentário dessa lição aqui na sexta-feira. Então, todos eles falando aqui, eu fiquei pensando aqui que quando nós priorizamos a nós mesmos, quando nós pensamos no eu, corremos o risco de ter todas essas características que nós falamos na lição. Egoísmo, ambição, hipocrisia. Por quê? Porque nós estamos voltados para nós. E quando nós estamos voltados para nós, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. Então, é por isso que quando a Bíblia diz que nós devemos estar com Jesus, buscar a Jesus a cada dia, nós temos que obedecer. Porque quando nós enxergamos Jesus, começamos a enxergar quem nós somos, né? Ele não é nosso espelho, então a gente olha para ele e a gente começa a enxergar quem nós somos, os meus defeitos, as minhas dificuldades, e aí eu começo a trabalhar isso. Só assim eu posso vencer. Porque se eu não olhar para Jesus, eu nem vejo que eu estou ambiciosa, eu nem percebo que eu sou hipócrita, né? E eu vou continuar sendo egoísta. Então eu acho que o mais importante é o foco em Jesus. E aí todas as coisas vão se mostrando e a partir do momento que eu começo a vencer tudo isso, eu vou diminuir ou quem sabe até acabar com as minhas inquietações. Sim. Para dar só uma finalizada aí, depois o Eliezer também pode dar a fechada dele. A Bíblia traz uma parábola de uma pessoa que quer aumentar o seu celeiro porque ele quer juntar mais grãos, que ele quer juntar mais riqueza, né? E a parábola fala, tolo nem sabe que a sua alma será pedida esta noite. Se o nosso telespectador que está nos ouvindo agora puder gravar o que nós estamos falando aqui, tudo que nós falamos aqui consiste em não troque os momentos e as pessoas pelas coisas, né? Algumas vezes a gente quer uma promoção no trabalho e a gente abre mão do momento familiar. Sim. E a gente não sabe até quando a gente tem essas pessoas, porque a Bíblia fala, você não sabe que esta noite a sua alma será pedida. Então, que a gente possa desligar um pouco dessa velocidade, desse ritmo que o mundo nos coloca, porque na verdade o que mais importa são as pessoas, né? Eu vejo assim, Ricardo, que dentro do cenário que a gente está olhando aqui e do mundo em que nós vivemos de consumismo, eu quero apenas fechar com uma frase que eu anotei aqui que chama-nos a atenção a respeito disso. A frase diz assim, tem gente que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta.
E isso faz com que, de alguma forma, essa vida consumista nos tire o foco de Deus. E quando nós colocamos na prioridade, como a gente viu lá na lição de domingo, Jesus como prioridade, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito bom, né? Antes da gente fazer a oração final, quero só que você deixe aqui no comentário o seguinte: como é que você estava quando você começou essa lição e como você está agora com tanto aprendizado que nós tivemos? Pense nisso, deixe aqui embaixo que vai ser importante. Agora, para a gente encerrar, curva a sua fronte e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento em que tivemos a oportunidade de recapitular a sua lição e que nós, Pai, através do seu poder, do seu Santo Espírito, arranque de nossa alma, do nosso coração, de nossos pensamentos, toda ambição, todo egoísmo, toda hipocrisia, e que a gente possa testemunhar de uma forma muito verdadeira através das nossas ações, ó Pai. Amém. E que a gente possa cada vez mais nos livrar do nosso eu e que Cristo, que o Senhor habite em nós e que nos faça a transformação necessária que precisamos para que possamos estar de pé no dia da sua gloriosa volta. Amém. Abençoe a cada um que está assistindo essa recapitulação. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência.